Com popularidade em queda, Lula se reúne com marqueteiro. Consultado na quinta-feira, dia 14, Sidônio Palmeira já havia dito que a esquerda está perdendo para a direita nas redes sociais. Olha só. Demoraram bastante tempo para fazer para perceber isso, né? E temos, olha, quem diria, né, pessoal? Quem diria? O que está acontecendo nos bastidores que nós não conhecemos, hein? Não há marketing capaz de vender produto ruim, diz Estadão, sobre o governo Lula. Né? Não estão mais fazendo bem, mais ou menos o L, está mais ou menos o L. Gestão petista está preocupada com a queda da popularidade do presidente. Passo o primeiro comentário sobre essa pauta para o doutor José Carlos Sepúlveda. Estamos sem o teu áudio. Uma coisa que eu acho que podemos... Há tantas coisas para comentar sobre isso, mas eu acho interessante aqui considerar o seguinte: este é bem o estilo de governo, o que seria um regime socialista. Ele não se importa com a realidade, ele se importa com a propaganda. Então, as coisas não estão bem, a percepção das pessoas é negativa, vamos arranjar um meio de enganar as pessoas. Não é vamos arranjar um meio de consertar a situação. Não, vamos arranjar um meio, chama o marqueteiro, que é para a gente enrolar esse pessoal todo. E isso é típico de um regime socialista, de um regime autoritário. Eu, pessoalmente, e acho que todos aqui compartilham com a minha opinião, de que quando as pessoas dizem, nossa, o Lula está mal, ele está cometendo erros, ele está dizendo bobagens, eu não tenho essa opinião. Lula está cumprindo para pessoas que estão nos bastidores um programa de vingança política, um programa de perseguição política, um programa de destruição da nação, um programa de estatização da economia, um programa que vai subjugar os brasileiros a uma quebra econômica para depois ficarem na mão do Estado. É isso que ele está fazendo. Pode ser a todos os campos. Ele está fazendo uma ditadura, marcando as linhas para uma ditadura sanitária, marcando as linhas para a destruição das empresas. Nós temos aí a Vale, nós temos aí a Petrobras, etc., só para dar exemplos. E também uma máquina de restauração de todos os esquemas corruptos que já foram condenados, todos. Dá para fazer, outro dia, uma pessoa que costuma escrever, creio que na Gazeta do Povo, mostrava todos os esquemas estão sendo restaurados, todos os esquemas corruptos estão sendo restaurados. Agora, então, qual é a minha percepção? A percepção é o seguinte: há uma inconformidade gigantesca. As pessoas, e eu discordo nisso com o Bolsonaro, discordo nisso com o Fábio Weingarten, etc., a eleição é uma coisa passada, não é. As pessoas, desde aquele processo eleitoral completamente prostituído, as pessoas parece que não resolveram um problema interno. O brasileiro não resolveu esse problema interno. E a inconformidade é cada vez maior. E, para isso, chama o marqueteiro. Há um engano muito grande quando se acha que o marqueteiro vai resolver o problema. Mas isso seria um tema para depois. Obrigado, doutor Sepúlveda. Eu passo o próximo comentário para o Bruno Alemante. Vamos lá, vamos trazer primeiro um ponto que eu acho que é importante falar. Tem um conto que diz que o comunista, ele é aquele cara que é o alfaiate, que erra as medidas do terno e muda as medidas do cliente. É exatamente isso que a gente vê. Ora, qual que seria a solução mais plausível e viável para melhorar a popularidade
de um presidente sem popularidade? Seria aproximar o discurso dele às pautas populares, fazer com que ele seja aceito pelas pessoas? Ou, por algum acaso, seria melhor investir em propaganda, em imagem, comprar talvez um terno mais bonito, contratar uma figurinista para Janja? O quê? Na verdade, como é que a coisa funciona? Aqui a gente precisa trazer alguns pontos que são fundamentais para a gente entender. Em 1989, quando o Lula concorre, ele era um sindicalista com os dentes tortos, com uma imagem que parecia rude para o brasileiro. Em 94, 98, ele deu uma ajustada na sua aparência, só que a grande mudança veio em 2002. Quem criou o Lula e quem elegeu o Lula em 2002 foi uma figura chamada Duda Mendonça. O Duda Mendonça, ele criou o Lulinha Paz e Amor, que era um Lulinha que falava bonito, que tinha os dentes retos, que tinha um cuidado com a aparência. O grande problema é que uma boa parte do eleitorado brasileiro se ludibriou com essa imagem e, por consequência, colocou o presidente Lula no palácio. Aí tem um ponto fundamental aqui. O Lula, nos primeiros anos de governo, acenou para o mercado, deixou com que as empresas ganhassem dinheiro e foi fazendo caixa para depois abrir para ditaduras amigas. Então, a imagem do Lula foi trabalhada nesse contexto e nesse sentido para que ele pudesse parecer um republicano, um democrata, coisa que ele nunca foi. Então, quando a gente lê uma notícia dessa, quando a gente vê, inclusive, um veículo de comunicação dizendo que qualquer produto se vende com uma boa publicidade. É lógico. A Coca-Cola está aí para provar isso. A Coca-Cola, se não fosse a publicidade envolvida, ninguém tomava. Porque é um negócio cheio de açúcar que faz mal. Porém, você vai assistir uma propaganda e você vê jovens atléticos numa praia, curtindo um momento, tomando uma Coca-Cola. A mesma coisa a cerveja Itaipava. A mesma coisa, eu posso citar uma dezena de produtos. Que produto ruim, ele precisa de uma boa publicidade para se criar uma boa relação com o público. A grande diferença é que dentro da política a situação mudou completamente. Hoje, o brasileiro comum percebeu que, por exemplo, durante o governo Dilma, as propagandas eleitorais era indústria funcionando, eram pessoas pavimentando estradas, só que o resultado entregue disso foi algo totalmente assustador. Tudo o que a gente observou durante os governos do PT foi realmente um trabalho de publicidade e marketing. Afinal de contas, a publicidade foi o que, por exemplo, criou uma aceitação de 100% de Kim Jong-un na Coreia do Norte. Porque você não vê ninguém falando mal dele e é 24 horas por dia, 7 dias por semana, propaganda atrás de propaganda, falando do grande líder. E aqui a gente entra no verdadeiro sonho de um presidente como Lula, que é ser amado e aclamado. Só que para fazer isso, ele não quer fazer com que as ações do seu governo se aproximem dos anseios da população. Ele prefere justamente errar a medida do terno, mas justificar isso mudando as medidas do cliente. E aqui eu entro, para encerrar essa linha de raciocínio, para ele, para o Lula, para a sua equipe de governo, para todos aqueles que estão por trás dessa engenhosidade, dessa agenda de vingança, eles preferem, na verdade, mudar imagem, mudar todo o contexto, mudar retórica, ao realmente entender qual que é o anseio popular. Obrigado, Bruno. Passo o comentário, esse último comentário dessa pauta, para o professor Eduardo Vieira. Muito bem, olha, adorei os comentários, tá? Eu achei que a abertura do professor Sepúlveda foi brilhante. Realmente é um resumo da essência da visão de quem acha que é tudo relativo, né? Se é tudo relativo, eu vou para a aparência para ver se a gente
remove os obstáculos para a gente conseguir continuar nosso caminho para tomar o poder e que se dane o resto, né, cara? Agora, olha só, eu vou dar uma decorrência disso aqui, vou apresentar, né, uma pequena decorrência disso aqui que é interessante, né? Quer dizer, interessante, né? Tudo isso é ruim para nós, né? Mas vale a pena a gente saber, porque, sabendo a verdade... Veja, comentaram aí, né, que a turma lá do Estadão disse, olha, não tem como você vender um produto muito ruim. Pois é, a exposição do seu Sepúlveda é perfeita, os caras só querem enganar as pessoas mesmo. Só que há limite, né? Há limite. Não dá para você enganar tanta gente por tanto tempo, especialmente quando você tem pessoas como nós, né, expondo a verdade. Então, qual é a decorrência óbvia disso, né? Se o cara está disposto a gastar, a dirigir esforços em marketing para vender uma narrativa mentirosa que não vai ter sucesso, né? Eles vão saber disso de alguma forma, talvez já saibam. Bom, já sabem, né? Mas vamos pensar nisso aqui. O que eles vão ter que fazer? Aumentar o nível de perseguição contra quem está atrapalhando a hegemonia dessa narrativa. Isso eles vão chamar de defesa da verdade, né? De defesa da democracia. Já fizeram o CIEDE, que eu falo com essa pronúncia, na verdade a pronúncia melhor seria CIEDE, porque o Centro Integrado de etc., né? Que é um elemento persecutório novo criado agora pelo TSE para perseguir as opiniões divergentes, né? Nosso novo Ministério da Verdade. Tieder é um verbo em latim que significa matar. O mal, ele sempre dá indicações da sua essência. É uma coisa que faz parte da equação universal, né, das ações. O mal, ele sempre deixa uma dica. O Marx, por exemplo, era uma massa de furúnculos, purulenta, fedorenta, andando por aí, né? Quer dizer, você olhar para um cara daqueles, você acreditar em alguma... Ele está exibindo a essência dele na pele, né? E os expoentes femininos, né, do esquerdismo brasileiro mostram bem exatamente isso, né? Então, gente, vai vir já está vindo, né? Mas enfim, só para expor isso, né? Teremos o recrudescimento da situação persecutória no Brasil, né? Evidentemente. Agora, uma coisa que também é um outro aspecto bem lateral da pauta, que já foi, né, muito bem apresentada pelo Bruno e pelo professor Sepúlveda, a gente tem que entender o seguinte, gente. Olha como né, ou melhor, como são amorais os comportamentos, de um modo geral, né, das empresas aqui no Brasil, seja multinacionais ou nacionais, né? As grandes empresas aqui do Brasil, elas se comportam de forma completamente amoral. Eu estou lembrando da questão da propaganda, né? Você acessa o YouTube, por exemplo, entra uma propaganda que é completamente enviesada, empenada. Eu não posso descrever os detalhes, porque senão ameaça a vida do canal aqui, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, gente, a gente precisa, como sociedade, começar a mudar, através de sacrifício, né, a nossa forma de se relacionar com o mundo. Porque, senão, a gente vai ser engolido completamente, tá? Nós já estamos sendo engolidos, mas a gente precisa resistir. Um exemplo de resistência a isso é o exemplo dado pelos Emmys nos Estados Unidos. Que, claro que eles fizeram um isolamento radical. Eu não estou pregando isso porque a gente não consegue, né? Mas a gente tem que ter em mente de que o fato, né, de que se a gente não começar a fazer uma separação social do mundo da maneira que ele está aí operando, cara, a gente vai ficar enxugando gelo, tá? E essa separação requer sacrifício, não tem escapatória.
ponderem isso, né? Eu já falei sobre uma das ações que eu proponho em relação a isso, que é a associação, mas se a gente não fizer isso, as nossas chances de até o nível de sobrevivência que a gente vai ter nessas próximas décadas vindouras vai ser ruim. É um caminho que a gente vai ter que trilhar de um jeito ou de outro. Vai requerer sacrifício.